Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo, para o nosso canal. E hoje nós vamos ver um pouco sobre suporte e resistência, um assunto essencial, indispensável para quem quer aprender a operar na bolsa, nas binárias, forex, onde você quiser operar, você precisa saber, você precisa dominar esse assunto, de suporte e resistência. Suporte e resistência está dentro da análise gráfica, onde você vai olhar dentro do gráfico e você vai identificar pontos de suporte e resistências e ali dentro encontrar gatilhos de entrada, tanto para compra quanto para venda. Isso é muito importante você conhecer. Estamos aí na aula 5, a quinta aula do nosso curso Maratona para o Sucesso, e espero que vocês estejam aproveitando o máximo, do conteúdo, porque vou dizer para vocês, é muito suado, tá? Mas é com muito amor, é com muita gratidão que eu trago esse conteúdo para vocês, São conteúdos de tempos que a gente está acumulando aqui no nosso computador cérebro e trazendo aqui para vocês hoje, Então, suporte e resistência dentro do Price Action. O que é suporte e resistência? Nós vamos identificar agora dentro dos gráficos, Dentro dos gráficos de tendências, nós temos a tendência lateralizada ou acumulada, temos a tendência de alta e tendência de baixa. E nesses movimentos, na verdade nós temos dois movimentos dentro do Price Action, que é o movimento de alta e o movimento de baixa. E tendência, aí nós temos a tendência de alta, a tendência de baixa, e temos o preço acumulado, que tem pessoas também que chamam a tendência lateralizada, dentro desses três segmentos aí, nós vamos aprender a identificar o que é uma tendência, aliás, entender o que é um suporte e resistência. Então, veja só, aqui nós já temos um exemplo de um gráfico lateralizado, ou gráfico acumulado, com preço acumulado. E nós temos aqui o exemplo de rompimento, aí temos exemplo de resistência, suporte, tudo aqui já demonstrando dentro dessa figura aqui nós podemos identificar. Veja só, olha só aqui dentro. Nós podemos encontrar um gráfico que estava vindo aqui, não mostrou todo ele aqui, mas ele estava vindo de uma alta. E ele estava aqui com suporte, Vamos dizer que aqui para trás estava vindo aqui, batendo aqui atrás, aqui, E estava batendo aqui, de repente ele rompeu. Quando ele rompeu o suporte aqui, ó, ele rompeu, isso aqui era aliás, isso aqui era uma resistência, Estava batendo aqui de baixo para cima, resistência. Toda resistência rompida vira suporte, porque ela era resistência, estava resistindo a batida aqui, tá vendo? O preço estava vindo subindo aqui, batia aqui, E estava segurando aqui. A força compradora não estava conseguindo empurrar o preço para cima. Porém, aqui foi rompido, bem aqui houve um rompimento. Na hora que houve esse rompimento, o preço subiu até encontrar um novo ponto de resistência. Aqui você só deve entrar se você já tiver analisado aqui para trás esse ponto de resistência aqui.
Porque se você já vinha acompanhando o gráfico há muito tempo, dá para você identificar aqui o que aconteceu, porque nós trabalhamos com opções binárias, que é um espelhamento no gráfico de Forex, né? Então você pode analisar o que aconteceu se você estiver aqui no gráfico de 1 minuto. Então você tem como você puxar aqui uns 30 minutos aqui para trás e observar a movimentação e identificar essa linha de resistência para na hora que bater aqui você já fazer a sua venda. Porém, se você não conseguir identificar, então espera o movimento, espera ver o que vai acontecer aqui para que você possa começar a trabalhar a partir daqui, ó. Por quê? Porque bateu aqui, parou, não conseguiu subir. Quando ele volta, aqui ele tava batendo e não estava conseguindo passar. Então, quando ele descer aqui, ele não vai conseguir passar de vez, né? Ele não vai conseguir passar de vez. Ele vai parar aqui porque é um ponto de suporte agora. É um ponto de suporte, é uma resistência que foi rompida, que virou suporte. Então, Nessa hora aqui, você pode até fazer a sua entrada, mas se você está analisando o gráfico só nessa região aqui, você não está analisando aqui para trás, então você deve aguardar ainda, porque isso aqui é uma confirmação. É a confirmação que aqui realmente é um suporte, que ele não vai descer. Mas se você estiver analisando já ele para trás aqui, você pode sim entrar aqui com uma compra. Aqui na resistência, ó, aqui na resistência, como já foi testado, agora você pode sim, né, chegar aqui e fazer a sua venda, né, fazer a sua venda, que aqui é um ponto de reversão, é o que nós chamamos de ponto de reversão. Então você faz a sua venda aqui, né, você pode dizer assim, mas é certeza? Não. Dentro do gráfico de Forex, no mundo do gráfico, nada é certeza. Você vai olhar pela probabilidade maior de acerto, né? Você vai olhar baseado em outros filtros. Você vai fazendo alguns filtros, analisando o gráfico para que você possa acertar mais vezes. Porém, vai ter vezes em que você vai errar, né? Mas você analisando, filtrando algumas entradas, então você vai ter uma assertividade maior do que erros, né? Por isso que eu sempre falo que você deve ter um conhecimento de algo da base, né? Principalmente da base, que é tendência, aliás, resistência e suporte, para começar a operar na conta real. Então, nós temos aqui a nossa resistência, que foi testada aqui. Ele volta para o suporte. Aí você faz uma compra. Bateu na resistência, faz uma venda, né? Bateu no suporte e faz uma compra. Se ele está vindo numa tendência de alta, você ainda pode fazer uma compra aqui, né? Você pode fazer uma compra aqui, porque está vindo na tendência de alta, né? Quando ele vai fazer o rompimento, quando vai fazer o rompimento, pode acontecer um rompimento aqui e você perder uma operação. Por isso que o recomendado é você pegar uma ou duas vezes naquele local de resistência. Por exemplo, você pegou aqui, né? Aqui, se você estiver analisando só essa parte aqui do gráfico, aqui não é hora de pegar, tá? Por quê? Porque tá vindo agora, rompeu aqui, então você não pode pegar aqui na primeira resistência, porque na verdade você não sabe se a resistência é aqui. Você só vai saber se você estiver analisando o gráfico aqui para trás, tá? Então, esses pontos são os pontos de reversão, é onde você vai entrar. Essa parte aqui, onde o preço está batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, isso chama de lateralização, ou preço acumulado, ou consolidado, né? O preço consolidado, acumulado, lateralização. São essas expressões que são dadas para o gráfico, o preço, quando ele está batendo e voltando na mesma região. Na mesma região. Um momento, ou o suporte ou a resistência vai ser rompida. Aqui, esse suporte que era resistência, foi rompido, que virou suporte. Agora, esse daqui, tá vendo aqui, ó, essa resistência foi rompido por essa força compradora aqui
E a partir desse rompimento aqui, essa área aqui, essa região aqui já não é mais resistência. Quando o preço subiu, que bateu aqui, você não deve comprar aqui, se você não estiver analisando aqui para trás, ó. Uma análise aqui para trás, você não deve comprar, você deve esperar confirmação, porque você não tem nenhum ponto aqui que você possa se basear, né? Então você não deve entrar. É por isso que às vezes a gente erra, né? Porque vai vindo aqui, começa a parar aqui, vai ser aqui, põe uma entrada para baixo e acontece o erro. Ou então põe uma para cima depois que já puxou muito aqui, já andou muito. Aí põe uma para tá subindo, vou colocar para cima. Não pode, você não pode colocar para cima quando é uma compra, né? Fazer uma compra, quando o preço já caminhou bastante. Então, vai ter um momento que ele vai parar para fazer a correção. E essa correção foi feita aqui. Então, aqui é o seu ponto de, de reversão, que agora vai virar a sua resistência. Né? Então, ele voltou. Na hora que ele volta para testar a área rompida, que antes era resistência e agora virou suporte, aí você dá uma entrada de compra. Isso é chamado dentro do price action, é chamado pelos traders, chamado de pullback, porque a área foi rompida e agora o preço voltou para testar a mesma área rompida. Então isso é um pullback. Então você pode fazer uma compra aqui. Veja só que é interessante, ó, ele quis parar aqui, tá vendo? Ó, por isso você não deve fazer venda nem compra no meio do gráfico, tá? No meio do gráfico não, no meio da sua marcação. Se ela veio até aqui, você marcou aqui, então você deve aguardar a movimentação. Fez uma compra aqui, aguardar ele chegar na sua resistência aqui, para poder você fazer uma compra, né? Se você tiver num gráfico de 5 minutos, claro que se você abrir em 1 minuto, aqui vai ter várias ondas, né? Que aqui é chamado, essas altas e baixas aqui, é chamado de ondas de Elliott, né? Então, dentro de cada tempo vai ter as suas ondas. Se você abrir aqui em 15 minutos, você vai estar vendo essas ondas aqui. Se você abrir em 5 minutos, você vai ver ondas dentro daquele gráfico de 5 minutos. Se abre em 1 minuto, aquele gráfico de 5 minutos está dividido em várias ondas. Né? Então, você independente do seu tempo escolhido para operar, você vai se basear no suporte e resistência que você fez a marcação inicialmente. Né? Então, veja como está bem declarado aqui, é bem identificado aqui, né? Olha, embaixo, suporte, é compra. Tá vendo a setazinha verde aqui, ó? Porque tá batendo aqui, então é compra. E tem gente que vende aqui no fundo. Tá chegando, vende. Porque, tá descendo, tá caindo, aí vende. Quando chega aqui é estopado, porque aqui é a área de resistência. Né? Chegou aqui, ó, aliás, área de suporte, tá? Suporte porque foi rompido, era resistência aqui, mas aqui agora é suporte. Veio aqui, bateu, voltou, bateu, é outro pullback e vai indo. E essa é uma figura que está mostrando uma tendência de alta com lateralização. Ela não está só subindo, ela está deixando pontos de entradas. Existem momentos em que você não dá para você trabalhar num gráfico de alta ou de baixa, porque não deixa pontos de entrada, ela não faz parada, então não faz fundos e topos identificados. Então, a primeira coisa que você tem que olhar quando você abrir um gráfico é se aquele gráfico tem pontos de entradas, que é a parada, o suporte e a resistência. Agora a gente vai identificar um gráfico com tendência de baixa. Ali a gente viu uma tendência de alta. Vamos agora analisar um gráfico com tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, a gente vai observar também acumulação e rompimento. Como que a gente pode identificar um rompimento para a gente não estar sendo aí estopado nos rompimentos? Observe
que esse gráfico, ele tá vindo aqui numa tendência de alta, tá vendo? Tá vindo numa tendência de alta. E ele, nesse momento aqui, ele não tá dando oportunidade para você fazer, praticamente não tá dando para você fazer entrada, a não ser que você pegue aqui dá para fazer uma entrada nessa alta aqui, tá vendo? Porque ele subiu aqui, parou, aí voltou e veio testar. Pode observar que você consegue identificar aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui uma, um sinalzinho aqui para você, se você colocar, na hora que você coloca uma linha aqui, houve um rompimento, tá vendo? Ó? Houve um rompimento aqui, veja que aqui tem um rompimento, e aqui ele voltou para testar aqui essa região, tá vendo? Então, a região aqui do seu suporte. Aí sim, você pode fazer uma compra nessa tendência de alta aqui. Nessa parada aqui, se a gente pudesse analisar aqui para trás, com certeza a gente iria encontrar aqui um ponto aonde outras vezes foi batido. Mesmo que seja muito distante, mas vai encontrar aqui. Mas se você está trabalhando só nessa região, a partir daqui, a partir do gráfico dessa parte aqui, então você não vai entrar aqui, você vai aguardar, né? Porque aqui você entraria vendido. Mas como que você vai entrar vendido se você não... Aqui, né, no caso. Como que você vai entrar vendido se você não tiver nenhum ponto de reversão aqui para trás, né? Se você não tiver visualizado. Então, a primeira coisa que você vai visualizar quando o gráfico está subindo aqui, você vai saber se você vai fazer uma reversão observando o gráfico para trás, porque a gente não trabalha com espelhamento, então você vai observar aqui para trás onde está um ponto de reversão, então um ponto onde vai haver aqui uma resistência, né? Por que vai haver uma resistência? Porque em outros momentos houve resistência para passar, né? Então aqui, por exemplo, aqui ela parou, o gráfico, a vela desceu até aqui, não teve força para continuar descendo e houve aqui uma volta. Aqui você poderia fazer uma entrada para compra, né? Para compra, um call, né? Compra. Agora você observa que interessante. Aqui houve um rompimento. Aqui eu coloquei aqui para vocês verem, né? Um rompimento. Como que você vai identificar um rompimento? Qual a hora certa de entrar? Lá no cronômetro da corretora, da IQ, você vai encontrar um relógiozinho que fica lá contando os segundos, né, os minutos, e você deve observar o seguinte: hora de entrar, você deve marcar uma hora para você entrar. Uma hora boa de entrar é no segundo 32, 31, né? Porque geralmente é nesse momento que o gráfico é rompido, né? Então, se você aguarda até o 31 e ele permanece aqui sem romper a sua linha, deixa eu apagar essa linha e colocar ela bem certinha aqui, para você perceber aqui o que eu estou falando. Olha só aqui, ó. Aqui, se a gente observar direitinho, a gente vai ver que a vela, essa vela aqui, essa vela verde começou aqui, ó, e a vela vermelha, ao terminar, porque no 31 essa vela termina, porém quando ela foi terminar, ela terminou com a pontinha abaixo da verde. Preste atenção aqui, que coisa interessante, ó. Ela terminou aqui abaixo da verde, então é um sinal de rompimento, tá? É um sinal de rompimento. Por isso que você deve fazer a sua entrada a partir do segundo 32, né? No reloginho lá, tá contando se está trabalhando em 1 minuto, ou em 4 minutos, ou em 5 minutos, o minuto que você estiver trabalhando. Então, é no 31 a sua entrada, porque até o 32 ela está aqui. Se ela romper aqui, se no 32 ela estiver rompendo aqui ao seu ponto, então você não deve, ou não deve fazer entrada, ou você deve fazer entrada já para baixo.
porque ela está fazendo um rompimento. Porém, não é recomendado você já fazer na primeira para baixo, porque precisa de uma confirmação. A não ser que essa vela suba, desça bastante, né? Faça um rompimento grande, assim, de uns 30% do tamanho da vela para baixo. Aí você vai fazer o quê? Você vai aguardar. Vamos encontrar, daqui a pouco a gente vai encontrar um assim para a gente entender. Então você entende agora que no rompimento, no minuto, veja que essa vela aqui, ela veio, se você observar, ela veio até aqui, ó. Ela veio até aqui. Porém, quando terminou no segundo 31, ela estava aqui dentro, estava dentro da região. Ela não estava aqui fora. Ela estava dentro da região, fechou dentro da região de alta. Porém, essa daqui, ela fechou fora da sua região. Por isso que caracterizou um rompimento. Então, você viu o rompimento aqui, você já pode começar a trabalhar para baixo, ou você vai aguardar. O mais correto é você aguardar esse gráfico encontrar um suporte aqui, né? Encontrar um suporte. Se você observar, olha, ele encontrou esse suporte aqui, ó. Observa aqui, rompeu esse, ó, rompeu aqui, ó. Rompeu. Porém, nesse daqui, ó, aqui também rompeu, tá vendo aí? Rompeu. E tudo isso acontece no segundo 31. Por isso que você consegue acertar mais vezes, porque você vai esperar o tempo. O segundo 31, né? Tá tocando ali. Então, passou aqui. Eu aprendi isso com o grande trader Tiago, né? Tiago, obrigada pelas suas aulas, né? Você é top. Então aqui, ó, tá descendo aqui, ó, é o Tiago do canal. Ô, Tiago, desculpa, esqueci o nome do teu canal agora. Mas o Tiago é top, top demais. Então aqui, ó, nos 31 segundos você vai. Se ele passou aqui, ele terminou 31 segundos. Essa linha tá muito feia aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui. Ela não tá reta. Deixa eu tentar colocar uma linhazinha reta aqui nessa. O que é que você vai observar? Observe que a vela veio até aqui, tá vendo? Veja que tem uma puxadinha vermelha aqui. Então ela veio até aqui embaixo. Voltou, mostrando força de vendedora, a força compradora chegando aqui, ó. Então, aqui tem um suporte. Então, ele bateu no suporte e respeitou. Bateu no suporte e respeitou. Então, aqui é a hora agora de você abrir o olho já, ou já para operar, você já poderia operar aqui, ou aguardar para quando ele voltar aqui para testar a região. Então, aqui ele foi rompido, aqui respeitou, ele rompeu novamente aqui, ó. Rompeu aqui, tá vendo? Ele encontrou, deve ter encontrado um suporte aqui para trás, que nós não estamos visualizando, mas aqui está formando agora um padrão. Você pode observar que para frente aconteceu um padrão aqui, ó. Teve aqui uma dificuldade ou para descer ou para subir, teve uma dificuldade aqui, ó, ficou batendo e voltando. Isso aqui é hora de você operar, tá? E ele veio aqui, mas encontrou aqui, ó. Olha só aqui, ó. Onde ele veio, o que ele veio encontrar aqui, ó. Aquele ponto onde estava havendo uma acumulação de preço aqui. Houve uma acumulação aqui, na volta vai haver a mesma coisa. Então, aqui são os pontos de reversão. Você vai olhar para trás e andar para frente, tá? Olha para trás para fazer as suas próximas decisões. Vai observar o que o gráfico está fazendo. Então, ele começou a subir aqui, rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, né? Houve rompimento aqui, mas você já vai buscar aqui para trás o que ele está buscando.
Então, na próxima, aqui ele vai dar uma parada. Ah, vai ter momento que vai romper? Vai. Porém, a tendência maior é respeitar o próximo ponto, né, de reversão, né? Eita, tá uma bagunça aqui esse gráfico. Deixa eu apagar todas essas. Eu vou pegar uma maior aqui para apagar mais rápido, né? Limpar aqui o nosso gráfico. Então, pessoal, isso é muito importante você estar observando o gráfico e vendo o que ele está dizendo para você. O gráfico conversa com você. Ele conversa com você. Deixa eu puxar aqui para você ver a conversa que ele está tendo. Ele está tendo conversa com você assim, ó. Diz, olha, eu não vou aguentar essa parada aqui, tá? Vou subir aqui e não vou aguentar porque tem alguém aqui me segurando. Então ele vai estar sempre conversando. Então ele desceu, né, bateu aqui, desceu. Olha onde ele foi parar. Onde ele foi parar? Justamente onde ele havia parado antes. Veio uma sombra aqui, não aguentou, tá vendo? E voltou, porque aqui já tinha acontecido esse movimento. Então, quantas vezes eu devo pegar em cada movimento? Basta uma vez. Aqui fez diversas, mas olha que aqui só fez uma. Então, recomendado é que se faça apenas uma entrada. Você chegou aqui, você fez uma entrada, agora você vai aguardar um próximo movimento. O gráfico vai trabalhar aqui, você vai esperar um próximo movimento para que você possa fazer uma nova entrada. Então, aqui rompeu e olha só aonde o gráfico foi parar. Olha, rompeu aqui, deu uma parada aqui, ó, se você observar, aqui atrás teve um movimento que fez esse gráfico parar. Então, análise gráfica é isso, é você observar, olhar o que está acontecendo para trás e fazer para frente. Olha aqui, ó, aonde o gráfico parou aqui, ó. Olha aqui aonde deu uma reversão. Isso é ponto de reversão. Tá descendo aqui. Se você analisar, ele rompeu aqui antes do segundo 31, porque ele parou aqui, né? Então, se ele rompeu uma região, você não deve colocar para cima se você não tem um ponto aqui atrás. Né? Veja que essa vela aqui, essa parada aqui, foi bem no meio dessa vela aqui, ó, no meio de um rompimento. Então, não tem como você colocar uma compra aqui, porque não tem ponto. Aqui no meio não tem nada que diga que você pode fazer uma compra. Então, continuou o rompimento, né? Continuou a tendência de baixa, porém aqui ele encontrou uma força compradora, né? Aqui, porque já tinha acontecido esse movimento aqui. Então, isso é rompimento, tendência de baixa, acumulação e rompimento. E você vai trabalhar sempre observando esses pontos aqui, tanto de entrada para venda como entrada para compra. Gente, então a análise gráfica é essa. O que nós temos aqui para frente? Deixa eu fechar aqui nosso ponto para gente observar agora. Agora vamos ver uma tendência de alta. O que nós podemos encontrar numa tendência de alta? Também nós encontramos um suporte e resistência. Suporte e resistência. Compra, venda. Olha aqui dentro do gráfico o que a gente pode observar. Olha aqui, ó, uma tendência de alta. E observe que existem momentos na tendência que não tem como você operar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir novamente meu ponto fixo aqui para mostrar para vocês que aqui, ó, por exemplo, ele deu uma parada aqui, deu uma parada, veio aqui, mas se você não tiver analisando aqui para trás, se o seu gráfico só tiver até aqui, você não está vendo nada aqui nesse meio aqui que você possa dizer que esse gráfico vai parar aqui. Então, para você fazer uma venda aqui, você teria que estar observando o que está acontecendo aqui para trás. Então, é a mesma coisa do que eu já falei lá. Então, aqui ele está montando um ambiente, está montando uma região. Então, não é hora de você operar, é hora de você observar. Então, agora, quando ele fez o rompimento aqui, ó, ele veio aqui, bateu. Se você tiver com o gráfico anterior aqui,
com certeza você vai encontrar que houve aqui um local, uma região, aonde o movimento gráfico ele parou aqui, né? E voltou, estava vindo, parou, voltou. Então seria a hora de você entrar aqui. Houve o rompimento, aí tá certo. Houve o rompimento nessa região aqui, ó. Houve um rompimento nessa região aqui. Na hora que houve esse rompimento aqui, aí você entra com compra, porque o gráfico está com tendência de alta. Olha aqui a tendência de alta aqui, ó. Está com tendência de alta. E houve um rompimento aqui. Você está observando o gráfico aqui. Veja que para trás aqui não tem nada. Então, você só deve fazer venda. Você só deve fazer venda se porventura você estiver vendo o gráfico aqui para trás. Se você não estiver vendo o gráfico aqui para trás, você não pode dizer, acho que vai parar aqui. Por que você acha? O gráfico, o mercado, ele não nos dá o direito de achar nada. Ele dá o direito da gente olhar para o que aconteceu anteriormente para a gente tomar as nossas decisões. Agora aqui tá certo, ó, ele desceu aqui, você veja que aqui está respeitando os pavios, né? Está respeitando os pavios. Se você observar aqui, ó. Se você observar aqui, bem aqui, ó. Aqui. Ei! Deixa eu apagar esse monstro aqui que fez aqui. Borrou tudo. Mas vamos lá, deixa eu diminuir aqui esse. Olha só, olha, veja, aqui nós temos os pavios. Então, aqui, sim, é um ponto de compra. Ponto de compra. E agora, o que vai acontecer aqui? Nós não sabemos. Aqui tem um suporte, uma resistência, porque ele veio aqui, bateu e voltou, agora formou uma região de resistência. Aí sim, quando vem aqui, você pode trabalhar na segunda vez, na terceira no máximo, segunda, terceira vez no máximo, ou na terceira vez, porque ele pode romper, porque na tendência de alta, né, pode romper. Mas pode descer também, então você sempre vai, não uma, duas vezes no máximo, quando está formando uma região, né? Aí aqui, ó, você vai aguardar, fez uma vez, acertou, fez duas vezes, acertou, já para, porque você vai aguardar o gráfico romper ou para baixo ou para cima. Depois que romper sua região, é que você começa a trabalhar. E quando é que eu começo a trabalhar? No rompimento? Logo que rompe aqui? Não, você precisa de uma confirmação, a não ser nesse ponto aqui que está com uma tendência de alta, aí tá certo. Aí você pode já trabalhar na primeira vela. Porém, se for aqui para baixo, como vai começar uma nova tendência, você deve aguardar ele descer, bater aqui, ó, no suporte, né, que era resistência, foi rompido, bateu no suporte, aí tá certo, aí você pode fazer a sua operação bem aqui nesse pontinho aqui pra cima. Aí vem, rompeu, o que você vai fazer? Você vai aguardar ele descer, encontrar um ponto aqui, como esse daqui, ó. Aí você pode fazer, ele vai voltar para cá para testar, e você pode fazer novamente uma venda. E assim vai observando esse gráfico. Tá certo? Deixa eu fechar aqui o nosso ponto. Deixa eu encontrar um outro gráfico que a gente possa observar melhor. Olha aqui, tá vendo? Olha, tendência de alta. Você vai vendo aqui as regiões sendo formadas e você pode observar que o que acontece na formação da região, posteriormente vai ser respeitado. Olha que interessante. Olha aqui, ó. Ele formou uma região aqui e quando o gráfico desceu, respeitou aqui. Isso é um ponto de reversão. Você vai fazer uma compra. Aí subiu, não alcançou aqui e desceu, rompeu aqui. Aonde ele vai parar? Olha aqui, no fundo dessa galera aqui, ó. Ó, nesse fundo aqui, ele vai parar para fazer uma nova
alta. Aí bateu aqui na sua resistência, então você faz uma venda. Você espera, rompeu, ele vai encontrar uma outra região aqui embaixo, ó, aqui, nessa igual com essa daqui, vai encontrar uma região aqui. Ele veio no 31 segundo, ele encostou aqui e não rompeu, então você faz uma compra. Então é bem interessante você observar o gráfico desse ângulo aqui. Você vai errar menos quando você faz isso, né? Bem interessante mesmo. Se eu fechar aqui nosso ponto, deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Olha aqui, tá vendo? Tudo mostrando tendência de alta, com formação de regiões, de reversão. Olha aqui, ó. Pode observar que vai sempre se repetindo a mesma coisa, né? Sempre se repetindo a mesma coisa. Onde ele parou aqui? Ele parou justamente onde ele havia parado aqui, ó. Onde ele começou o movimento, ele parou aqui e voltou, né? E quando ele foi subindo, veja que ele deu uma mancada aqui, tá vendo? Ó, porque tinha um fundo aqui, ó. Tinha um fundo aqui. Aí rompeu essa região, ou você vai seguir a tendência, ou você vai aguardar ele topar aqui. Veja que ele encostou bem nessa região aqui, ó. Veja só, aqui. Pode pegar uma linhazinha, colocar uma linha reta aqui, que ele vai pegar justamente nessa mesma região que ele parou aqui. E quando ele desceu justamente na região que ele havia parado anteriormente aqui, ó. Então, o gráfico, ele é sempre espelhado aí. E quando ele subiu, ó, ele subiu, bateu na mesma região. Quando ele desceu, veja que tem outra região aqui. Como ele rompeu de vez aqui, quando ele voltou, ele respeitou essa região aqui, ó, desses pavios aqui, ó. E ficou aqui dentro formando uma resistência, um suporte, até que fez o rompimento aqui, ó. Então, o gráfico sempre vai fazer a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É um ciclo, né? É um ciclo. Esse gráfico, eu coloquei aqui para vocês observarem, é um gráfico ruim. Nesse gráfico, você abriu o gráfico, ele está assim, ó, com muitas sombras e velas enormes e depois velas pequenas. Você não deve operar. Esse é chamado de gráfico ruim. Você cai fora dele, tá? Então, pessoal, essa é a nossa aula de suporte, resistência, tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. A próxima aula nós vamos fazer as marcações no gráfico, que aqui é um gráfico parado, é fácil de analisar, mas a gente vai fazer as nossas marcações em tempo real. Sucesso a todos, estudem, dê o seu like, né, no nosso vídeo, no nosso canal, inscreva-se, né, estude bastante para que você tenha sucesso dentro das operações. Sucesso a todos, tchau, até o próximo vídeo.